Estou aqui no centro de Katmandu. Aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e o verso 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém. Se você puder inclinar a sua cabecinha, fechar seus olhinhos, por favor. Paizinho maravilhoso, Tu és tão grande, tão poderoso, tão lindo, perfeito, amável. Não temos palavras em nosso vocabulário para expressar aquilo que nosso coração sente. Falta-nos palavras. E por isso, Senhor, nós lhe damos ações de graça, seja com nossas palmas, seja com os nossos braços, com o nosso corpo. Nós lhe glorificamos porque Tu és digno de todo louvor. Entendemos, Senhor, que as estrelas, tudo aquilo criado, os animais, as árvores, os pássaros no campo, todos esses seres e todas essas coisas criadas, a Ti enaltecem e dão glórias ao Teu nome das formas como cada um sabe Te louvar. E não queremos ficar atrás da Sua criação. Juntamente com eles, nós unimos e damos glórias a Ti, Pai, por conta da Tua maestria e da Tua grandeza. E agora nos dá o privilégio, uma vez mais, de ouvir a Tua palavra e de entendê-la. E enquanto eu estiver aqui a falar, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos ensinar, de modo que possamos agasalhar tudo em nosso coração. E essa palavra, achando lugar, tenha ela efeito positivo. E à medida que aprendermos, tomamos a decisão de praticá-la. E praticando-a, que ela venha a ter o resultado por Ti esperado. Assim eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso amado Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, para mim é sempre um privilégio poder falar dessa grandeza do reino de Deus e principalmente explaná-lo à luz do Evangelho, de forma que a gente consiga compreendê-lo. E esta noite o Espírito do Senhor, nessa sequência que tem nos levado, nos ensinado algumas verdades tão claras, tão simples, mas que ficam nas Escrituras e às vezes a gente não consegue vê-las. E esta noite o Espírito Santo quer nos levar a compreender um benefício extraordinário a partir da nossa justiça em Cristo Jesus, do nosso momento de encontro com Ele, da nossa fé centrada em Jesus, mas nos revelar de maneira poderosa como absorver os benefícios da graça. Talvez você escreve, você anota, então se você quiser fazê-lo, é exatamente isso, é como obter os benefícios da graça. A Bíblia diz, nas palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 5, que às vezes a gente não consegue receber de Deus aquilo que Ele já nos deu, justamente porque nos tornamos como que meninos espirituais. E Ele chama-nos de meninos justamente não por peraltice ou por coisas assim, mas pelo desconhecimento daquilo que já nos foi outorgado pela palavra, pelo desconhecimento dos benefícios que a graça de Jesus nos derramou de forma abundante, e às vezes não conseguimos sequer tocar
naquilo que Deus nos deu. E nos perguntamos, não poucas vezes, por que não conseguimos ouvir ou alcançar do Senhor tais coisas? E a resposta está exatamente nesses 2 versículos que nós lemos. Eu vou tentar levá-los a compreender essa significância da palavra ao nosso coração, justamente mostrando-lhes qual é a ideia de Paulo ao escrever aqui. Perceba que esse versículo ele não é só importante pelo fato do que Paulo declara e do que ele crê, mas ele é muito importante pelas doutrinas reveladas dentro desse texto. E eu começo-vos a levar exatamente dizendo de o porquê Paulo não se envergonha desse evangelho. E a resposta dele é uma frase pequena, mas importantíssima. E a primeira é justamente que ele diz, ele não se envergonha, primeiramente porque o evangelho é o poder de Deus. Primeiramente porque ele cita a palavra evangelho, e isso para nós tem um significado interessante. Justamente porque todos sabemos que evangelho nada mais é do que as boas novas, ou a boa notícia, ou o bom anúncio da palavra. Portanto, a boa notícia, no grego evangelium, traz-nos exatamente essa ideia de trazer algo novo que te alegre. Uma notícia nova que você nunca ouviu, que promova alegria. Uma notícia diferente daquelas que todos tiveram, que te promova um ânimo. E o evangelho é isso. E por que ele é uma notícia nova? É justamente novo, não que tenha Deus trazido ao coração de todos nós, a partir do Cristo, algo que ele nunca tenha falado. Ao contrário, o que é novo é exatamente a forma de entender o evangelho, de compreender o evangelho. É justamente nisso que Jesus se aplica. Ele começa trazendo o evangelho, mas explicando o que parece velho dentro do evangelho. Tudo que Jesus pregou e nada do que Jesus pregou está ausente do Antigo Testamento, ou ausente das palavras já ditas por Deus. Tudo que ele pregou está dentro daquilo que Deus já havia dito pelos seus profetas, pelos seus estadistas, pelos seus líderes. Tudo que Deus havia dito a Davi, a Moisés, a Daniel, a Jeremias, a todos aqueles líderes que deixaram-nos os escritos do que a palavra é chamada de as Escrituras. Tudo isso é o que Jesus pregou. E nada fora disso é o que Jesus pregou. Por quê? Tudo aquilo que ele vos anunciou está dentro daquelas palavras. Porém, de forma que as pessoas não conseguiam compreender o reino, justamente pela sua obscuridade de mente, justamente por não entenderem como Deus queria que as nações pudessem olhar para ele como seu Senhor e seu Rei. Mas agora vem Jesus e traz o evangelho, isto é, a boa notícia de que aquela mensagem que parecia ser obscurecida, ela agora está plausível e de fácil entendimento para qualquer pessoa. O evangelho traz à luz tudo aquilo que era sombra. O evangelho traz à tona tudo aquilo que estava como que escondido, tudo aquilo que não tinha endereço para os gentios, por exemplo. O evangelho é a boa notícia de que tudo aquilo que Deus prometeu a Israel agora também tem alcance a toda a humanidade. A boa notícia é que tudo aquilo que Deus reservou a um povo, a uma nação, exclusivamente a Israel, ele agora decide que essa bênção também alcance toda e qualquer pessoa na face de toda a terra. Logo, portanto, é uma boa notícia. A boa notícia é que não precisamos mais pagar tão caro preço e contínuo caro preço de animais, sacrificando animais e mais animais, na tentativa de alcançar o perdão e o benefício da misericórdia de Deus. A boa notícia é que o preço já fora pago pelo único e suficiente sacrifício que Jesus mesmo foi, e de uma vez por todas nos deu essa oportunidade. Portanto, o evangelho não tem nada de má notícia. Ele poderia ser uma má notícia para quem não recebe o evangelho, porque o próprio Jesus diz, no capítulo de João, capítulo 3 do evangelho de João, no versículo 17, dizendo que a condenação ela já existe
E a condenação é para aquele que não aceita a boa notícia do Evangelho. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para trazer a boa notícia da salvação ao mundo. Só que à medida que alguém rejeita essa boa notícia, então o Evangelho se torna uma má notícia. Por quê? Porque a condenação está exatamente no ato de rejeitar a luz que veio para o mundo em trevas. É diante disso que Paulo diz: não tem como eu me envergonhar de algo tão bom. Não tem como eu ter vergonha de algo que transformou minha vida. Não tem como eu ter vergonha de algo que revolucionou o meu ser, que me tirou das trevas e me colocou na luz. Não tem como ter vergonha. Mas ele não só dá ideia de o porquê que ele não tem vergonha desse Evangelho, mas ele também nos elucida a grandeza desse Evangelho. Então entenda comigo, diga comigo: o Evangelho é a boa nova do reino. E é exatamente isso. Se o reino de Deus ficou fechado, lacrado, proibido, cerrado, para que os gentios pudessem entrar, uma vez que a ideia de Deus era que Israel fosse o modelo, como já vos expliquei, e sendo Israel o modelo, todas as nações poderiam entrar debaixo desse sacerdócio. Mas uma vez que eles rejeitaram, então o homem mais uma vez rejeitou toda a oportunidade de viver o reino de Deus. Mas vem Jesus, e a primeira mensagem que Jesus prega é em Mateus 4,17, exatamente dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. É justamente na ideia de vos dizer e de nos dizer que a boa notícia chegou. Todos podem agora entrar no reino. Antes era proibido e não havia acesso mediante o pecado que o homem carregava dentro de si. Mas agora Jesus diz: tem uma boa notícia para vocês. O Evangelho do Reino eu começo a anunciar agora. E a oportunidade que vocês não tinham, vocês vão ter a partir de agora. Portanto, o Evangelho nada mais é do que o Evangelho do Reino. É a boa notícia de que o Reino chegou. Então melhora isso e sacode quem está pertinho de você e diga: o Evangelho é a boa notícia de que o Reino chegou. Uma outra coisa que o Evangelho significa: o Evangelho é o poder para obter grandes resultados. O Evangelho é o poder para obter grandes resultados. Quer dizer, Paulo, que a boa notícia é que aquilo que antes a gente não conseguia obter da parte do divino, a boa notícia do Evangelho é que a partir de agora podemos obter. Por exemplo, antes do Evangelho, para ser salvo, não poderia obtê-lo de qualquer maneira. Precisava guardar todos os mandamentos, como disse Jesus. Aquele jovem que veio até ele: bom mestre, que hei de fazer para guardar a vida eterna? E Jesus lhe dá uma resposta, naturalmente dentro daquilo que vivia, naturalmente dentro daquilo que ele tinha que fazer. E diz a ele: por que me chamas bom? Bom é um só que está no céu. Mas na sequência, ele diz: guarda os mandamentos. E o moço, tentando achar algum argumento, disse: quais mandamentos? E Jesus, como um bom mestre que é, trazendo para si o aluno, o discípulo, disse: honra teu pai, a tua mãe, ame o teu Deus, ame ao próximo, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. E ele disse: oh, mas esses mandamentos eu tenho guardado desde a minha mocidade, todos eles. O que me falta ainda? Ele não devia ter feito essa pergunta. E o problema está nessa pergunta. Se ele tivesse aquietado, quietinho, ido para casa, beleza, mas ele vai cutucar. Ele diz: eu estou sendo justo, eu estou guardando a lei, eu estou fazendo exatamente como manda o figurino. Desde a minha mocidade eu estou pé da 90. Se faltar a porcentagem, falta para 101, porque o 100 eu já consegui. Eu estou na bênção. Então disse Jesus: se você está guardando todos os mandamentos, está tudo legal, te falta apenas uma coisa. O que é? Vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e me segue. O moço engoliu seco. Você imagina um rapaz com um caroço na garganta, porque a Bíblia diz que ele ficou entristecido, que aquilo que Jesus falou para ele foi direto contra aquilo que ele mais gostava: as coisas.
E a tônica do Evangelho, em guardar o Evangelho, é exatamente essa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E como eu posso amar o próximo como a mim mesmo e ter amor às coisas? Se não perceba, venha comigo na sua Bíblia, por favor. Vamos compreender isso. Segundo Pedro, ele sabe o que dizer. O apóstolo Pedro escreve de forma tão maravilhosa na sua segunda carta. Aliás, perdão, troquei os homens aqui. É 1 de João, na sua primeira carta, no capítulo 3. O Pedro fala do peso e João fala de nosso próprio peso. 1 de João, no capítulo 3, verso 16. Veja se Jesus não tinha razão. Ele diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Uau! Agora o João aqui foi um tanto que extremo. O que ele coloca na balança é algo muito forte. Eu queria que você olhasse para quem está pertinho de você e diga: o que Jesus estava dizendo para aquele moço é que guardar todas as coisas significava também estar disposto a dar a própria vida pelo próximo. A ideia é que se ele pudesse dar a própria vida pelo próximo, o que seriam as coisas? Se alguém tem amor suficiente para dar a sua própria vida pelo seu próximo, o que é as coisas? Você entende isso? E o João continua, e olha o verso 17. Por que ele fala isso? Porque quem tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, cerrar-lhe, fechar-lhe o coração, como estará nele o amor de Deus? Uau! Ele está dizendo de maneira clara. Dizemos que amamos uns aos outros, mas se eu vejo meu irmão padecer necessidade e eu tenho com que ajudá-lo, mas eu fecho meu coração e não o ajudo, como, pois, está em mim o amor de Deus? Não é dura essa palavra? Te lembra alguma vez que você sabia que podia ajudar e não ajudou? Já aconteceu comigo. Então, quando eu li essa palavra, eu digo: misericórdia, Jesus. Porque retrata exatamente aquilo que está aqui dentro. O que Jesus evoca diante daquele moço é a sua consciência. E ele disse: que me falta ainda? Jesus disse: falta você amar o próximo mais do que as suas coisas. Falta você amar as pessoas mais do que os seus bens. Então ele saiu triste porque ele não conseguia amar as pessoas mais do que os seus bens. É um fato. Então perceba que esse evangelho, ele é o poder para obter resultados. Que naquele tempo, o resultado da salvação que eu precisava obter, eu não conseguiria, pelo meu esforço. Para alcançar o benefício de Deus em qualquer área, a lei previa uma série de coisas a fazer, série de sacrifícios, série de ações. Precisava ter uma vida piamente justa para receber algum benefício. Entretanto, o que Paulo diz é que o evangelho é a boa notícia de que eu posso agora obter resultados por causa desse poder. Eu posso agora crescer na vida por causa desse poder. Eu posso agora alcançar os benefícios do reino por causa desse poder. Eu posso agora alcançar a justiça de Deus por causa desse poder. Eu posso agora ter os meus pecados perdoados por causa desse poder. Eu posso agora ter a minha vida livre da condenação por causa desse poder. Eu posso agora estar livre da acusação diária de Satanás por causa desse poder. É justamente isso que Paulo está dizendo. A boa notícia é: o que eu não podia alcançar antes, agora eu posso. O poder me concede isso. Então não há como se envergonhar de algo assim. Mas ele também diz que o evangelho, esse evangelho
Diga para quem está ao seu lado, diga: o Evangelho é a ação de Deus ao seu favor. É Deus trabalhar para você, ou por você. É Deus fazer por você. Ele está dizendo: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é uma boa notícia. De que boa notícia, Paulo? É a ação de Deus em todos os segmentos ao meu favor. Tudo que Deus faz, Ele faz pensando em você. Tudo que Ele criou pensando em nos colocar no seu contexto de gerência e vivência. Portanto, a ideia do divino é que esse poder que só Ele tem seja nos outorgado para alcançarmos os benefícios que só o reino possui. Se não percebam, vamos caminhar dentro dessa palavra. Ele diz que não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Repita comigo, por favor. O Evangelho é a boa notícia da graça de Deus. Como que alguém fazia para ser salvo antes? Volta, portanto, ao moço. Volta ao menino rico. E ele pergunta: bom mestre, que hei de fazer para alcançar a salvação? Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Guarda os mandamentos. É uma boa notícia? É uma boa notícia? Pergunta para quem está ao seu lado: é uma boa notícia? Depende do ponto de vista. E ele pergunta: quais? Jesus poderia dizer 613. Só 613. Guarda todos eles e tu serás salvo. Mas só isso, Jesus? Básico? Não dá mais que isso. Uma coisa simples assim. Quem não consegue guardar 613 mandamentozinhos? Dá uma olhadinha para quem está pertinho de você. Diga: não é uma bagatela, uma coisa facinha de fazer? Qualquer um consegue fazer. Agora veja como Tiago fala disso. Tiago, no capítulo 2, e o verso 10. Aliás, verso 9 e verso 10. Diz assim, ó: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, 613. Mas se tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, quais mandamentos eu devo guardar, Jesus? Guarda os mandamentos. Para mim ser salvo, eu tenho que guardar quantos? Todos. Uau! Então, chacoalhe o irmão que está de boquinha aberta perto de você e diga assim: dá para fazer isso? Como ser salvo assim? Quem se salvaria? Você conseguiu guardar 612, mas alguém te tirou do sério no trânsito, numa rotatória dentro de Dourados, no dia do Jogo do Brasil, e acabou pecando. O que aconteceu? Perdeu 612. Que triste. Coisa mais triste. Quem conseguiria se salvar? Mas Jesus disse: você não quer se salvar? Eu quero, Senhor. Então guarda os mandamentos. Pergunta para quem está ao seu lado aí: você quer se salvar? Que resposta você daria a essa pessoa? Guarda os mandamentos. É uma boa notícia? Não, é uma boa notícia? É, Fernando?
Você acha que Jesus deu uma boa notícia? Meu irmão, eu não sei o que o cara foi perguntar mais alguma coisa. Só com o que Jesus disse, ele tinha que ter colocado a mão na consciência e ter dito: meu Deus, e agora? Mas ele achou que ele podia fazê-lo. O problema está aí, no homem achar que consegue salvar-se. Agora entenda o que é o evangelho que Paulo está dizendo. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, e talvez você vai se lembrar. Quando esse moço vem até Jesus, nós estamos no Antigo ou no Novo Testamento? No Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não é a graça? Então como é que Jesus diz: guarda os mandamentos? Então olha para quem está pertinho de você e diz: espera aí, se é Novo Testamento, se Jesus diz guarda os mandamentos, então por que você não está guardando o sábado? Por que você está comendo carne de porco? Não é Novo Testamento? Agora bagunçou tudo. Não é Novo Testamento? É bem verdade que é Novo Testamento. E é bem verdade que Jesus falou. Mas é verdade também que antes da cruz, Jesus guardou toda a lei. Então tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava era de acordo com a lei. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Outra vez ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E ele cumpriu em todos os mandamentos da lei que se cumpriu nele. Então como explica isso? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho, por exemplo, aliás, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, você vai ter uma cena muito conhecida. A cena de Paulo preso na prisão com o Silas. E depois de ele cantar e adorar a Deus durante um bom tempo, um terremoto sacode Filipos. E a prisão se abre. Lá no versículo 30 em diante, tudo é balançado. E havia, segundo Joséfo, cerca de 40 e poucos presos lá, de alta periculosidade. Então o carcereiro, que era responsável por aquelas pessoas, sabia que se qualquer um daqueles fugisse, ele seria morto no lugar do preso, ele e sua família. Então ele ficou trêmulo, porque quando viu as portas abertas, ele imaginou: presos fugiram. De noite, escuro, ele pede uma lamparina, e no que pediu luz, viu tudo aquilo vazio, mas ele não sabia que os presos estavam nos cantos, escondidos. Então ele sacou da espada e tentou se matar, de modo que outros viram. Então Paulo lá embaixo gritou: não te faças mal algum, porque todos estamos aqui. Eu gosto sempre de lembrar, o Deus de Paulo estava tão presente, que nenhum daqueles presos ousaram sair, por conta da presença do Eterno. Se não fosse Deus ali, você acha que eles não tinham escapado? Mas à medida que Paulo grita isso, a resposta do carcereiro é: senhores, o que hei de fazer para ser salvo? Não é a mesma pergunta do moço? Mas Paulo responde para ele: guarda os mandamentos. Paulo responde para ele: eu tenho uma boa notícia para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Que boa notícia é essa? Antes você tinha que fazer todo o sacrifício, guardar todos os mandamentos, mas a boa notícia é: Jesus é a porta, creia nele e ele te justifica e te leva para o céu. Ele é o perdoador, só ele. É por isso Paulo diz: não me envergonho, porque essa graça me alcançou. O evangelho da graça me alcançou. É isso que Paulo fala. Ele utiliza inclusive
essa expressão. Se não, venha comigo, por favor. Volte na sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. E o versículo 24. Olha o que Paulo diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está falando que a boa notícia é a boa notícia da graça. O que Paulo está dizendo, ele não se envergonha, porque a notícia é tão boa, que a palavra que ele utiliza é graça, salvação. Eu não conseguiria, mas esse evangelho da graça me alcançou, me liberou. Aleluia. Interessante, porque a palavra que Paulo usa aqui, não me envergonho do poder de Deus, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A palavra é a palavra sotéria, ou soteria, como alguns dizem. Mas sotéria, o que quer dizer a palavra sotéria? Nós traduzimos-na, dentre todas as coisas que ela significa, nós traduzimos ela apenas com uma só palavra: salvação. Mas o sentido etimológico da palavra sotéria ou soteria, eu queria que você dissesse para quem está pertinho de você. Diga: a palavra salvação, no grego, quer dizer tornar completo. O que Paulo está dizendo é: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus que me torna completo. Que me torna completo é me tornar livre, perdoado, sarado, curado, abençoado, próspero, cheio, abundante, vivo, rico, feliz, alegre, contente, animado, para cima, levantado, arguido. Sim, é tornar-se completo. Então diga o que está faltando. Pergunta para quem está pertinho de você. Diga: o que está faltando? Está faltando muita coisa? O evangelho completo. Salvação traz no seu bojo todo esse pacote. Mas pastor, o que eu estou faltando, a salvação não tem. Bom, só se for pecado. A única coisa que a salvação não traz é pecado no pacote. Mas tudo que você precisa, a salvação traz. Porque ela não te deixa em pedaços. A graça de Jesus nos torna completo. Por que isso? Porque é algo que não merecemos. Ninguém merece isso. Nenhum de nós aqui merecia o pacote de bênção que a graça nos dá. Entretanto, somos alcançados por isso. A graça é o poder de Deus que me concede esse dom de ser salvo e de ser justo. Agora entenda isso. Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Pois nele, no quê? No evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. O justo viverá da fé. Paulo está dizendo que ele tem uma boa notícia, e que a boa notícia é a justiça de Deus chegou. A justiça de Deus está aí, é a boa notícia. Só que agora tem um grande problema, porque somos injustos. E como aprendemos na quarta passada, e a justiça de Deus é justa, e nós somos injustos. Então um colide com o outro, um não bate com o outro, um vai criar problema com o outro. Então como podemos alcançar sermos justos se não temos condições em nós mesmos de auto nos justificar, e temos inclusive dificuldade de crer na justiça do Cristo? Erramos porque não compreendemos o que é
essa graça. Abre a tua Bíblia, por favor, aos Romanos, no capítulo 5, no verso 17. Olha o que Paulo diz. Romanos 5,17. Põe na tela, por favor. Pois se pela ofensa de um só, a saber, o Adão, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus. Então, eu queria que você se alegrasse do Senhor. Leia comigo esse versículo, por favor. Diga: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, e do dom da justiça, e do dom da justiça, e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu vou lhe dar duas coisas desse texto. Pode deixar na tela. Vou lhe dar duas coisas aqui. Primeiro, todos nós encerrados no mesmo nível de pecado de Adão, sem exceção. Aos Romanos 3,17 diz que todos pecaram, não há exceção. Portanto, jamais conseguiríamos qualquer benefício do reino por conta de nossa injustiça. Todos concordamos com isso. Mas Paulo diz agora que essa graça, em abundância, nos alcançou. Por quê? Porque aonde a lei veio, a partir do momento em que a lei se manifesta, que a lei veio, ela mostra o quanto somos pecadores. O apóstolo Paulo diz que o único jeito de um homem entender e se tornar conhecedor dos seus pecados é tendo algo que lhe policie, que lhe mostre, que lhe espelhe a lei. Se você for um pouquinho a mais aí no capítulo 5, joga por favor, querido, no versículo 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Paulo está dizendo assim: todos os homens e todas as mulheres são incríveis pecadores até Moisés, mas de Moisés em diante veio a lei. Então aquilo que era pecado diante de Deus potencializou-se e mostrou-se o quanto o homem era pecador. Como por exemplo, eu sei que eu sou pecador, mas agora eu vou passar por uma máquina, por um raio-x. Então eu vou ver tudo que tem em mim. E a lei é esse raio-x. A lei mostra quão pecaminoso eu era. Mas Paulo diz que à medida que veio a lei, ela mostrou que o pecado abundou. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça se derrama de uma forma poderosa. Então deixa eu lhe dar duas coisas maravilhosas nesse texto. Volta no 17 para eles ficarem vendo. Muito bem. Paulo diz que essa graça que superabundou em mim, ela me propiciou receber um dom. E o que é a palavra dom? Pergunte para quem está ao seu lado: o que é um dom? O dom é um presente. Dom é um favor. Dom é uma graça. Dom é um benefício que eu não mereço, mas recebi. Por isso é um dom. Então coloca a mão no ombro de quem está ao seu irmão e diga: você e eu não merecíamos nada de Deus, mas Ele nos deu um dom, um presente, um benefício. Isso é um dom. E que dom Ele deu?
o dom da justiça. O que ele quer dizer com isso? Vocês são injustos, mas você creu em Jesus, e porque você creu em Jesus, o Pai vai lhe dar o dom de ser justo. Você é incapaz de se auto-justificar, então o Pai vai colocar em você um dom, para que você, crendo em Jesus, você se torne justo. Uau! Essa merecia um aplauso para glorificá-lo. Eu espero não precisar comunicar isso da próxima vez. Abra a tua Bíblia, por favor, aos Efésios. Oh, aleluia. Aos Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia! Não merecíamos nada. Aí ele vem e diz: toma. Não tínhamos condições de ser salvos. Aí ele vem e diz: seja salvo. Pega esse presente, pega essa graça, pega esse dom de ser justo. Você e eu não somos justos porque somos bons. Somos justos porque Ele nos fez justos, nos dando o dom da justiça. Então chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: você não me conhece ainda. Aqui dentro de mim tem o dom de ser justo. Ele nos faz assim. Mas Paulo, quando ele fala isso, ele me leva a um ambiente um pouco maior. Porque ele me leva agora a compreender que a partir do dom que recebi e alcancei no Cristo a salvação, por aquilo que criei nele, ele me leva a entender que esse evangelho traz-me uma boa notícia, de que essa justiça do reino me garante algo extraordinariamente maravilhoso, que é a segunda coisa do capítulo 5 e o verso 17 de Romanos. E se você recordar um pouquinho do que nós dissemos, e o menino vai colocar na tela, você vai perceber que Jesus, além do dom da justiça, que para nós já é um benefício extraordinário, de injusto passar a ser justo, ele diz que a partir do momento em que essa graça me alcança e me torna justo pelo fato de eu crer em Cristo, então eu recebo um outro privilégio. Eu tenho agora a oportunidade de reinar em vida por Jesus, nosso Senhor. Deixa eu explicar para você glorificar ou aplaudir, não é não? Porque você tem que entender o evangelho do reino. Entenda o que Paulo está dizendo. Eu era injusto, então eu criei em Jesus, e porque eu criei, o Pai viu que há muita falha em mim, então essa graça aí vai me lavar, vai me ensinar, vai me transformar, por causa da minha fé no Cristo. Não é eu que me lavo, me transformo, me preparo, me regenero, mas a minha fé no Cristo faz com que o Cristo em mim produza tudo isso. E para que isso tenha o efeito, e para que eu tenha esse acesso ao Cristo, o Pai me deu um dom, o dom da justiça, de ser justo no Cristo. E por causa desse dom, o Pai diz: agora você não vive mais no mundo. Por quê? Porque você já morreu para o mundo. Você agora vive no Cristo. Ele diz aos Efésios 2 e 1:
Antes, nós vivíamos mortos em todos os nossos delitos e pecados. Encontramos Jesus, cremos em Jesus, recebemos o dom da justiça, então morremos para o mundo. E Ele nos ressuscitou com Cristo. E portanto agora vivemos, mas vivemos no Cristo, por Cristo e em Cristo, no Cristo, por Cristo e em Cristo, no Cristo, por Cristo e em Cristo. E porque estamos no Cristo, por Cristo e em Cristo, nele e por Ele e nele, nós podemos reinar em tudo aquilo que o reino tem em vida. Por causa dele, por causa desse evangelho, tudo que o reino tem lá em cima, eu posso trazer aqui para baixo. É por isso que a gente não entende o reino. A gente acha isso muito difícil. Não é verdade? Pergunta para quem está ao seu lado: imagina a riqueza do reino de Deus. Eu vou te detalhar pelo menos algumas coisinhas. Levante a tua mão comigo assim e vai baixando o dedinho. Diga: reino de Deus não tem pobreza, não tem morte, não tem dor, não tem separação, não tem choro, não tem angústia, não tem depressão, não tem perdas, não tem danos, não tem desespero. Não tem nada disso. No reino de Deus não tem morte. No reino de Deus não tem riqueza, porque também não tem pobreza. Tenho tudo. No reino de Deus não precisa de cura, porque não tem enfermo. No reino de Deus não precisa de lenço, porque não tem lágrima. Sabe? O reino de Deus é perfeito. A atmosfera do reino de Deus não há espanto de milagres. É por isso que você vê Jesus andando na terra e fazendo inúmeros milagres. E você vê a igreja do mesmo jeito, seguindo os passos de Jesus, em Atos dos Apóstolos, fazendo inúmeros milagres. Mas Jesus, ele chega, por exemplo, na casa de Jairo, depois de passar o dia inteiro trabalhando, uma vez que passou a noite toda navegando em um mar bravio. E quando chega na casa do Jairo, depois do argumento deste, a menina do Jairo está lá morta. As pessoas estão chorosas. E à medida que Jesus chega, ele diz apenas uma palavra, depois que está com a mãe, o pai, e Pedro, Tiago e João. E ele diz: Tabita cumi, ou Talita cumi, com outras versões. O sentido é: menina, a ti te digo, levanta. E ela levantou. Aí você olha para o texto e vê Jesus dizendo: uau, Deus, eu não acredito que o Senhor levantou essa menina. Você vê Jesus fazendo isso? Você vê? Ele cura um leproso. E depois olha para o leproso e diz: oh, deixa eu ver. Oh. Você vê ele fazendo isso? Mas tudo que você vê Jesus dizendo é: shh, conta nada para ninguém. Como quem queria dizer: isso aqui no meu reino, isso não é nada. Isso é importante para vocês, mas no meu reino não é nada. Por que, Jesus? Porque no meu reino a morte sempre dá lugar à vida. A saúde sempre está sobre a doença. No meu reino, isso aqui não existe. É por isso que Jesus trouxe o céu para a terra. É por isso que Ele ensinou-nos a orar. Ao invés de vocês ficarem orando, leva-nos para o céu, Senhor. Ele diz: orem assim, traz o céu para a terra. Oh, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós com a sua justiça. Venha a nós o seu reino próspero. Venha a nós o teu reino de saúde. Venha a nós o teu reino de bênção. Venha a nós o teu reino de vida. Venha a nós o teu reino de cuidado. Venha a nós o teu reino de paz. Venha a nós tudo que tem no teu reino. Venha.
Mas a gente não entende. A gente não entende. A gente continua olhando e dizendo: isso é para aquele tempo. Isso foi lá no tempo dos apóstolos. Aí a gente olha para Jesus e diz: bom, isso é coisa para Jesus. Deixa eu só te mostrar um texto. Lá no futuro nós vamos olhar isso aqui outra vez e vamos glorificar outra vez. Mas eu vou antecipar isso a você agora. Aos Efésios, capítulo 1. Deixe-me ler isso aqui para você. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está na tela. Acompanhe comigo aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De agora em diante, leia comigo. O qual nos... Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Mais uma vez ainda. Ele o quê? Ele o quê? Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Ele já. Qual é a bênção que você precisa? Ele já. Eu preciso de um milagre, Senhor. Ele já. Eu preciso de prosperidade, Senhor. Ele já. Oh, aleluia. Ele já abençoou. Mas por que eu não recebi ainda? Porque eu não criei ainda. Eu consigo olhar para Jesus apenas no plano terreno. Eu consigo olhar para Jesus crucificado num quadro, num crucifixo. Eu consigo olhar para Jesus em um filme de Mel Gibson. Eu consigo olhar para Jesus em qualquer gravura e chorar e me emocionar com Ele. Eu consigo ver Jesus nas páginas de um bom livro. Mas eu não consigo ver Jesus me abençoando. O texto não diz que Ele vai te abençoar. O texto diz que Ele já abençoou. Caminha mais um pouquinho. Ele nos segura só isso aqui. Ele nos abençoou com. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Outra vez ainda. Melhora isso mais forte. Quantas? Quais? Qual delas? Todas. Todas. É todas, irmão. É todas, irmão. Qual que você precisa? Oh, meu Deus, como é difícil a gente entender a palavra, uma vez que ela é tão simples. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou concluir com isso aqui. O reino de Deus é o lugar de todas as bênçãos. É ou não é? O reino de Deus é possuidor de todos os benefícios. De tudo que você precisa, o reino possui. O reino tem. O reino já te deu. Já te abençoou. Tudo que a gente precisa, podemos ter em Jesus. Mas o texto diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Por quê? Porque todas as coisas que precisamos no mundo físico não são geradas no mundo físico. Tudo que precisamos para viver aqui não é gerado aqui. É gerado primeiro no espiritual.
Não é o carne que determina sobre o espírito, mas é sobre o espírito que determina sobre a carne. Não é a terra que governa sobre o céu, mas é o céu que governa sobre a terra. Não é o reino da terra que determina sobre o reino de Deus, é o reino de Deus que determina sobre a terra. Não é as coisas da terra que inspira as coisas do céu, é as coisas do céu que inspira as coisas da terra. Não é o reino na terra que influi, que traz influência no reino do céu, é o reino do céu que traz a influência para o reino da terra. Não é a terra que abençoa o céu, mas é o céu que abençoa a terra. Uau, eu estou quente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele nos colocou, Ele nos fez assentar exatamente no lugar onde essas coisas são geradas. Onde? Nas regiões celestiais. No mundo celestial. A atmosfera que Ele quer que a igreja viva não é aqui. A atmosfera que Ele quer que a igreja viva é no celestial. O que isso quer dizer? Paulo conclui em Romanos 1:17. A justiça de Deus, de fé em fé, pois o justo viverá da fé. Diga para quem está ao seu lado: ei, o dom de Deus, o dom da justiça te fez justo. E agora você é justo. E o justo viverá pela fé. O justo não vive por aquilo que vê. O justo vive por aquilo que crê. Tudo aquilo que você vê é capaz de roubar tudo aquilo que você crê. É por isso que o Senhor disse: o maior dom que eu vou dar para vocês não é o da vista, mas é o da visão. A vista é o dos seus olhos, mas a visão é do seu coração. Por isso você tem que andar não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. É por isso que Jesus passou 3 anos e meio dizendo aos discípulos: se você crer, verás. Se você crer, farás. Se você crer, terás. Se você crer, promoverás. Se você crer, andarás. Se você crer, expulsarás. Se você crer, farás. Se você crer, curarás. Se você crer, falarás. Creia. É o dom da fé. Está em você. Exercite a fé. Pastor, como que eu faço para receber isso? Bom, olha o que o Pedro diz. Ele é capaz de nos ensinar. 2 de Pedro. Eu cito tanto esse versículo, irmão. Talvez seja por isso que ele se torna tão real para mim. 2 Pedro, capítulo 1. Meu Jesus. Verso 2. Você vai varulhar aí agora? Vamos avivar essa parada aí? Então vamos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Diga para quem está ao seu lado: toda a riqueza do reino, toda a grandeza do reino, todo o poder do reino, toda a justiça do reino, toda a graça do reino poderá vir sobre você através do conhecimento de Jesus nosso Senhor. Quanto mais você conhecer dele, mais acesso você vai ter. Quanto mais você se conhecer dele, mais os benefícios dele vai vir. É por isso que tem gente que anda em atmosferas diferentes. Certo dia, as pessoas podem mudar e as coisas que estão acontecendo hoje podem não ser aquilo que acontecia antigamente. As pessoas mudam, a vaidade chega. Mas eu era novo convertido, isso 93 para 94. Eu fui participar de uma escola bíblica de pastores na Assembleia de Deus em Curitiba, templo sede. Morava no interior, mas fui lá com a equipe de pastores. E foi lá inclusive que eu comprei o meu primeiro terninho num brechó.
Pensa um terno, irmão. Eu só não sabia que não usava mais aquilo. Aquelas calças boca de sino. Quando eu cheguei em Luanda, que me disseram, você não usa mais. Aí que minha mãe costurou para mim. Coisa horrorosa. Listrada assim, irmão. Pensa eu. Para quem usava um negocinho com a gravata de crochê amarela, agora com aquele negócio listrado ficou chique. Mas eu aprendi tanta coisa naquela escola bíblica. E o pastor que estava ministrando naquele tempo chamava Stanley Orton, um americano, um grande homem, já dorme no Senhor. E esse homem, eu comprei todos os livros dele, diga-se de passagem, foram os primeiros livros que eu li. E esse homem virou para a plataforma, enquanto falava dos dons espirituais, da manifestação da glória de Deus na vida do homem. Ele virou a plataforma e fez uma pergunta ao pastor, na época o pastor José Pimentel de Carvalho, um outro ícone do evangelho no Brasil. E disse, pastor José Pimentel, essa pergunta aqui tem interesse a todos os obreiros. A pergunta que mandaram a ele foi, se na época, isso em 93, se Ben Hinn era homem de Deus ou não. Uma pergunta difícil. Porque naquele tempo o ministério do pastor Ben Hinn eclodia no mundo inteiro, numa efusão do Espírito Santo de uma forma poderosa. Autor de livros poderosos como Bem-vindo Espírito Santo, Bom Dia Espírito Santo e coisa parecida. Esse homem influenciou o mundo. Então essa pergunta veio a calhar. E esse pastor Stanley Orton virou atrás e perguntou ao pastor José Pimentel de Carvalho, pastor José Pimentel, para responder essa pergunta eu preciso perguntar algo para vocês. E o pastor autorizou e ele prosseguiu e disse, quantas horas por dia o senhor ora? E o pastor Pimentel disse, é uma dura pergunta, tem dia que eu oro meia hora, tem dia que eu oro 1 hora, tem dia que eu oro 2 horas, tem dia que eu oro 4 horas, difícil. Dirigiu-se a outros, a 4, 5 pastores por ali, e todos ficou entre 1 hora, meia hora, 40 minutos, 20 minutos, 15 minutos, coisa parecida. Então ele disse, essa é a média de oração de todo cristão. Ele disse, mas eu conheço Ben Hinn. Eu fiquei algumas horas na casa de Ben Hinn. Ele diz, ele ora, naquele tempo, ele ora 8 horas por dia. Aí disse assim, quem ora 8 horas por dia, vai ver coisas que você não vê, vai fazer coisas que você não faz, vai andar numa atmosfera que você não anda. Nós queremos o poder, mas não queremos crer. Nós queremos o poder, mas não queremos subir a escada. E tudo isso é para qualquer crente. Não é seletivo, não é um ou outro que tenha uma medalha na cabeça, ou quem sabe uma marca diferenciada. Não, senhores, é para qualquer um. Qualquer um de nós. À medida que seu conhecimento com Cristo avança, é a mesma medida que a intimidade chega, e Ele te revela coisas grandes. Perceba, eu volto para esse texto, e o versículo 3 nos encerra a noite, dizendo assim, olha aí filho 3, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Jesus e do nosso Deus. Por quê? E para quê? Verso 3, pois o seu divino poder, na tela diz, visto que o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Tente recobrar comigo esse versículo, por favor, do comecinho. Diga comigo, por favor. Visto como seu divino poder, poder de quem? O poder de Jesus. Seu divino poder nos tem dado, diga, nos tem, Ele dará, Ele nos tem, Ele deu. Agora perceba, aos Efésios 1:3, Ele nos abençoou. Mas aqui, Ele nos tem, o que é isso? Nos abençoou e nos deu.
Porque Ele nos abençoou. Você está andando e Ele está dando. Nos tem dado. Está andando, Ele está dando. Te tem dado. É contínuo. Ele tem dado. Ele tem mais um dia, outro dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 80 anos. Ele tem. Então, por que a gente não recebe? Ele nos abençoou e nos tem dado quanto? Não, olha para quem está pertinho de você e diga: o pastor já vai terminar. Ele tem dado? Não. Quanto é tudo? Tudo envolve o quê? Qual área da sua vida envolve o tudo? Então Ele nos tem dado? Meu Deus, irmão. Eu quero que vocês entendam isso. Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Ele nos deu, nos tem dado tudo. Nos tem dado. Ele precisa dar alguma coisa ainda? Ele precisa abençoar alguém ainda? Agora, Ele nos tem abençoado e nos tem dado tudo. No quê? No espiritual? Só para imaginarmos? Só quando chegarmos na eternidade? Tem um reino esperando para nós na eternidade? Ele nos tem dado tudo que diz respeito. Fique em pé. Eu quero ver se você está vivo. Chacoalha o irmão que está pertinho de você e diz: Ele te tem dado tudo que diz respeito a essa vida. A essa vida aqui, ó. O hoje, o agora. Ele tem dado tudo que diz respeito a isso aqui agora, irmão. Então, pastor, como que eu faço? Como eu faço? Eu vou lhe dar essa resposta. Se as bênçãos estão lá em cima, se Ele já nos deu todas elas, a única coisa que precisamos fazer é tomá-las, é pegá-las. Agora pergunte para quem está pertinho de você: como eu vou pegar? Ele sabia disso também, que a gente ia fazer essa pergunta. Então Ele colocou dentro de nós um mecanismo não humano, porque sabia que o humano falharia. Judas disse que Ele colocou dentro de nós um braço que atrai, que busca e que traz para nós tudo aquilo que precisamos mediante aquilo que Ele já deu. E que braço é esse? Que braço é esse? Fé. É a tua fé. Quantos têm fé aqui esta noite? Por que a tua fé não funciona? Porque geralmente nós não exercitamos a fé, não a colocamos em prática. Quando vamos pensar em alguma coisa, a primeira coisa que dizemos é: e se? Você pensou em alguma coisa hoje e disse: e se? Hoje tem alguém aqui que foi fazer algum plano e imediatamente antes do plano veio a palavrinha e se? Levante a mão. O e se rouba a execução da tua fé. Mas pastor, e se não acontecer? Prejuízo não é de Deus. E se não acontecer e você orar e não curar? É você que vai ser glorificado se curar? Não. E se não curar? É você que vai ser criticado? Também não. Pronto. O poder é teu ou é de Deus? A bênção é tua ou é de Deus? O milagre é teu ou é de Deus?
Então o problema está no exercício da fé. Eu só quero que você se lembre que o Evangelho já te deu esse poder, já nos deu esse poder. Viver de fé em fé é extremamente saboroso, ao mesmo tempo que é extremamente complicado. Entretanto, quando você descobre o quanto você pode crescer em Deus, queridos, o impossível fica tão perto. Sabe aquele lugar distante, o impossível fica a um tiro de pedra. E é esse nível que Deus quer que você ande. É esse nível de fé que Ele quer que essa igreja ande. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha agora. Você notou que você e eu e muita gente, nós temos crido em tudo que as pessoas dizem, mas cremos bem pouco naquilo que Jesus disse. Nós cremos em todos os diagnósticos que os médicos disseram, mas temos grande dificuldade de acreditar no diagnóstico que Jesus disse. Nós acreditamos em todas as palavras de maldição que as pessoas dizem, mas nós temos grande dificuldade de acreditar no que Jesus disse. Sim, nós temos essa dificuldade. Então, vamos tratar nossa incredulidade hoje. Vamos colocar por terra a nossa incredulidade. Vamos ter fé, pelo menos para vencer a dúvida, para vencer a incredulidade. Declare o impossível. Declare aquilo que não está diante dos seus olhos, mas que você consegue ver já na sua alma. Fé é a certeza das coisas que não existem e a prova das coisas que se espera. Aleluia. Olha aí dentro do seu coração e comece a separar, colocar do lado todas as obras de incredulidade. E gere a fé. Deixa a fé brotar. Deixa a fé brotar aí dentro de você. E pela fé comece a declarar que aquela impossibilidade na sua vida, comece a declarar agora sobre essa impossibilidade. É pela fé. É pela fé no que o Cristo disse. É pela fé no que o Cristo fez. Não é você, é o que Ele fez. Não é você, é o que Ele fez. Creia no que Ele fez. Creia no que Ele disse. E sobre o que Ele disse, declare agora. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Creia. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim pela Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pela fé agora. Pela sua fé. Fé no que Jesus disse. Fé no que Jesus é. Fé no que Jesus fez. E diante dessa fé, e através dessa fé, nós vamos orar agora. E eu gostaria que você levantasse a sua voz com ousadia pela fé e declarasse pela fé a vitória sobre aquilo que te perturba.
declarasse pela fé a cura sobre a enfermidade que te maltrata, declarasse pela fé a posse daquilo que você ainda não está vendo, mas que você já tem, declarasse pela fé aquilo que parece impossível, mas em nome de Jesus torna-se próximo e possível agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, feche seus olhinhos. Paizinho, em nome de Jesus, nós oramos como igreja, Senhor. Oramos porque entendemos a Tua palavra, entendemos aquilo que o Senhor fez, entendemos o que o Espírito Santo está construindo em nós aqui esta noite. Entendemos, Senhor, o que Jesus fez e deixou conquistado a todos nós. Entendemos os benefícios que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E por causa disso, Senhor, embora não mereçamos, mas nós podemos usufruir e vivenciar essa fé. E eu quero te pedir perdão nesse momento pela nossa negligência, pela nossa incredulidade, pelas nossas dúvidas, por negarmos a atuação do Teu Espírito Santo, por negarmos que Ele cura ainda nesse tempo, por negarmos que Ele enche ainda nesse tempo, por negarmos que Ele leva uma atmosfera espiritual ainda nesse tempo, por negarmos a presença dEle nesse tempo. Eu lhe peço perdão a isso agora, Senhor. Mas também te peço, Paizinho, em nome de Jesus, é hora, Senhor, de nós movimentarmos a nossa fé. E nós queremos declarar isso agora, Senhor, por conta do que o Senhor disse, por conta do que a Tua palavra disse, por conta do que Jesus disse. É que nós abrimos a nossa boca e declaramos, Senhor, que em toda enfermidade, em nome de Jesus, sai agora e dê lugar à cura. Em nome de Jesus, que apareça coisas boas. Em nome de Jesus, que desapareça caroços, câncer, e nasça saúde no lugar. Em nome de Jesus, que portas fechadas sejam abertas. Em nome de Jesus, que famílias inteiras desviadas voltem para Cristo. Em nome de Jesus, haja um tempo de avivamento sobre essa igreja, haja prosperidade sobre a igreja que está aqui, haja abundância de víveres, haja abundância de bênção, haja abundância de favores. Nós oramos, Senhor, nós declaramos, Senhor, nós acreditamos, Senhor. Oh, é pela fé, declare pela fé, não tenha medo, não tenha medo, declare pela fé. É aquilo que tu fala, não é aquilo que tu pensa, é aquilo que tu verbaliza. Declare pela fé. Diante de mim, estou firmado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a fé opera, construindo aquilo que você não tem, mas vê. Isso se materializa mediante aquilo que tu libera de palavra. Deus pensa, fala e cria. Então faça uso do mesmo modelo de Deus. Deus pensa, fala e cria. Eu vou terminar essa reunião pedindo a você, em nome de Jesus, levantar as suas mãozinhas. Levante as suas mãozinhas. Coloque a pessoa mais próxima perto de você. Isso. Coloque a mãozinha sobre a pessoa mais próxima perto de você. Vamos terminar cantando essa canção, liberando a fé. Diga assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Libere a fé. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Diga sobre tua vida. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te
te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Forte, forte, vamos terminar forte. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca se... Sobre sua vida, bem forte, bem forte, bem forte. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Oh, aplauda o